Olá, sejam muito bem-vindos a essa nossa análise aprofundada de hoje. Pensem assim num país que produz 81 milhões de toneladas de lixo por ano. É o Brasil. É um volume gigantesco. Gigantesco, né? E agora imaginem, mais de um terço disso, olha, 33,6%, daria para reciclar, para voltar para a indústria. Parece ótimo, né? Um potencial enorme. Sim, o potencial é claro. Só que a realidade, bem, pelo que as fontes que a gente analisou mostram, é que só uma parte muito pequena disso, algo entre, sei lá, 2,4% e talvez uns 8,3%, é que realmente volta para o ciclo, é aproveitado. É uma diferença muito grande, de fato. É um desencontro, assim, gritante, né? E que custa caro, não só para o meio ambiente, óbvio, mas para a economia também. A gente está falando numa perda que pode chegar a 14 bilhões por ano. Isso segundo um estudo da Fundação Dom Cabral. 14 bilhões! É só de material que vai pro lixo e poderia ser vendido? Exatamente. E outras fontes, tipo a Embrapa, até sugerem que o custo de toda essa ineficiência do sistema pode ser ainda maior. Sim, os custos de indiretos também são altíssimos. Então, a nossa missão aqui hoje é justamente mergulhar nesses dados, sabe? Nessas análises da Embrapa, da Fundação Dom Cabral, para entender o que está por trás disso. Quais são os nós que estão travando a gestão de resíduos no Brasil? E onde é que estão as oportunidades? Vamos investigar isso juntos, Vamos lá. certo? Então vamos começar pintando o quadro atual, com os números principais. São 81 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, os RSU, por ano. Gente, isso dá mais de 220 mil toneladas todo santo dia. É um desafio diário para os municípios, principalmente. E a reciclagem? Como a gente falou, os números oficiais eles variam bastante, o que já mostra um problema, né? De como medir isso direito. O CINES, que é o Sistema do Governo Federal de Informações sobre Saneamento, apontou uns míseros 2,37% em 2022. Muito baixo. Muito baixo. Aí já a ABREMA, que é a Associação das Empresas do Setor, falou em 8,3% agora em 2024. E o próprio relatório da FDC, que tentou cruzar dados de várias fontes, das indústrias que reciclam mesmo, né, papel, plástico, vidro, ele sugere que talvez a taxa real chegue a uns 13% do total de lixo gerado. Exato. E o ponto central aqui, eu acho, independentemente do número exato que a gente use, ele é duplo. Primeiro, essa falta de consenso nos dados já é um problema. Dificulta criar políticas públicas que funcionem, né? Com certeza. Como planejar sem saber direito onde estamos? Exato. E segundo, e talvez mais importante, qualquer um desses números, seja 2%, 8% ou 13%, está muito, mas muito longe do potencial. Lembra, 33,6% do lixo urbano seria reciclável. A parte seca? Quase um terço. Isso. Se a gente recicla da melhor das hipóteses que o FDC calculou, 13%, isso significa que a gente está aproveitando menos de 40% do que poderia reciclar só da parte seca. E claro, comparado com a Europa, a média lá na União Europeia já passa dos 50% de reciclagem do lixo municipal. A gente está a anos-luz. Anos-luz. E o que acontece com esse caminhão de lixo que não é reciclado? Para onde ele vai? O destino ainda é bem preocupante, né? Sim. A Embrapa aponta que uns 15% do lixo no Brasil nem chega a ser coletado pelas prefeituras. Fica por aí no ambiente. Exato, em terrenos baldios, córregos, um problema sério de saúde pública e ambiental logo de cara. E do que é coletado, menos da metade só, 45% vai para o destino que seria o correto, né, ambientalmente falando. Os aterros sanitários, aquelas estruturas preparadas, com impermeabilização, tratamento do chorume, dos gases, Sim. a solução técnica adequada. Mas só para menos da metade. E a outra metade? Bom, uma parte bem grande, quase um terço do lixo que é coletado, 32%, ainda vai parar nos terríveis lixões. Lixões. A gente ainda tem isso em pleno século XXI. Temos cerca de 3 mil ainda ativos no país, segundo dados recentes. São depósitos a céu aberto, sem controle nenhum, foco de poluição, de doença. E isso que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá de 2010, tinha prazo para acabar com eles.
Pois é, mas os prazos foram sendo adiados, né? Sim, várias vezes. A meta atual é 2029. E ainda tem os tais aterros controlados, que na prática são lixões antigos que receberam uma camada de terra por cima. Uma maquiagem, que não resolve o problema da contaminação do solo e da água. Entendi. É só esconder o problema. E a ferramenta principal para aumentar a reciclagem, que seria a coleta seletiva na porta das casas. Essa é a fundamental. Os dados da Abrema mostram que ela só chega a 14,7% da população. É muito pouco. Embora o Cinis diga que 1/3 das cidades até oferece algum tipo de serviço, né? Mas isso mostra a distância entre ter a política no papel e o serviço chegar lá na rua da pessoa, regularmente. Exatamente. Uma coisa é a prefeitura dizer que tem, outra é o cidadão ter o saco de lixo separado recolhido toda semana na porta de casa. E sem isso, como esperar que as pessoas separem? Fica difícil, né? Fica muito difícil. E por que tudo isso é tão grave? Os impactos são em várias frentes, né? Ambientais, de saúde pública e econômicos. Tudo ligado. Vamos detalhar um pouco isso? Os impactos ambientais, por exemplo. Claro, os lixões e mesmo os aterros, que não são bem operados, eles contaminam o solo e a água. O chorume, aquele líquido escuro e tóxico que sai do lixo, infiltra no solo, chega nos rios, nas águas subterrâneas. Que a gente usa para beber, para irrigar. Exatamente. E tem a questão dos gases. A decomposição do lixo orgânico nesses lugares libera muito metano. E o metano é um gás de efeito estufa bem mais potente que o CO2. Ou seja, agrava diretamente as mudanças climáticas. Fora o desperdício de recursos naturais, né? Jogar fora alumínio, plástico, papel que poderiam voltar para a indústria. E a saúde pública, você mencionou. Sim. Tem os riscos mais óbvios, como a proliferação de ratos, baratas, mosquitos, transmissores de doenças nos lixões. Mas tem riscos mais silenciosos também, a contaminação por substâncias tóxicas. Tipo, Metais pesados, mercúrio, chumbo, cádmio, que estão em pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e principalmente no lixo eletrônico. Celulares, computadores, TVs. O Brasil é o 5º maior produtor mundial desse tipo de lixo. nossa, E a gente recicla isso direito? muito pouco. A estimativa da Embrapa é que só uns 3% a 6,4% do lixo eletrônico seja reciclado corretamente. O resto vai para o lixo comum, para o lixão, e esses metais pesados podem contaminar a água, o solo, entrar na cadeia alimentar. São muito perigosos para a saúde humana. Complicado. E economicamente? A gente já falou da perda direta dos 14 bilhões em materiais que poderiam ser vendidos, segundo o FDC. Mas tem mais coisa, né? Tem. A conta não para aí. Essa gestão inadequada gera outros custos. Custo para remediar áreas contaminadas. Custo no sistema de saúde para tratar doenças relacionadas à poluição. A FDC estima que, se a gente continuar nesse ritmo, esses custos adicionais da má gestão podem chegar a 18 bilhões de reais por ano até 2040. 18 bilhões a mais. É muito dinheiro jogado fora. Literalmente. E a gente tem lei para isso, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, é de 2010. Exato, temos uma lei considerada avançada, que trouxe conceitos importantes como a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. A logística reversa Mas a implementação. é o grande gargalo. A lei é boa, mas tirar do papel é que são elas. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, que é quem detalha as metas, os instrumentos, só foi aprovado em 2022, 12 anos depois da lei. 12 anos. É uma lentidão que custa caro para o país, né? Custa muito caro. No fundo, que as fontes todas mostram é isso. Uma oportunidade enorme, socioeconômica, ambiental, que está sendo desperdiçada. Jogada no lixo mesmo. Entendido o tamanho do problema e os impactos, vamos agora mergulhar nos desafios. Por que é tão difícil fazer a coisa funcionar? O relatório da FDC ajuda a ver que não é uma coisa só, né? É uma rede de problemas interligados. Exatamente, é um sistema complexo. Eles agruparam os desafios em 4 grandes áreas. A primeira, acho que já falamos bastante, são as lacunas de infraestrutura. A gente viu coleta seletiva porta a porta quase inexistente para a maioria da população. E tem mais, né? Quase metade do nosso lixo é orgânico.
resto de comida, poda de jardim. Sim, a fração úmida é muito significativa no Brasil. E o que a gente faz com isso? Quase nada. A compostagem, que transformaria esse lixo orgânico em adubo, é mínima. Menos de 0,2% do potencial é aproveitado. Ou seja, a gente está enterrando comida em aterro. Que sobrecarrega os aterros, diminui a vida útil deles, gera mais chorume, mais metano e desperdiça um recurso valiosíssimo para a agricultura, para a jardinagem. É um desperdício completo. E essa falta de infraestrutura básica para separar na origem e para tratar o que é separado é um obstáculo gigante, né? Fundamental, sem coleta seletiva eficiente na porta das pessoas e sem usinas de compostagem ou biodigestores para os orgânicos, fica quase impossível avançar de verdade na reciclagem e no desvio de resíduos de aterro. O segundo grupo de desafios que as fontes apontam são as barreiras econômicas e fiscais. E aqui tem um ponto que parece crucial. O material reciclado muitas vezes não consegue competir no preço com a matéria-prima virgem. Por quê? Essa é uma questão central. Um dos grandes motivos é a nossa estrutura tributária. A Embrapa e a FC mencionam a famosa bitributação. Bitributação? Como assim? Pensa assim, o produto original, uma garrafa PET, por exemplo, já pagou impostos, ICMS, IPI, PIS/COFINS, quando foi vendido. Aí, ela é descartada, coletada, triada, reciclada e vira matéria-prima de novo, o PET reciclado. Quando essa matéria-prima reciclada for vendida para a indústria usar, ela paga impostos de novo, como se fosse um produto novo. Ah, entendi. Paga duas vezes sobre o mesmo material. Exato. Enquanto isso, a matéria-prima virgem, o petróleo que vai virar o PET novo, às vezes tem até isenção ou crédito fiscal em alguma etapa. Isso cria uma distorção no mercado que, na prática, torna mais barato para a indústria usar material virgem do que reciclado, mesmo que o reciclado seja melhor para o ambiente. É um desincentivo claro à reciclagem, vindo justamente dos impostos. O exemplo clássico de como o sistema tributário pode remar contra os objetivos ambientais. E não é só isso. Tem a questão dos contratos das prefeituras com as empresas que operam os aterros. Muitos desses contratos pagam por tonelada de lixo enterrada. Peraí, quanto mais lixo a cidade manda para o aterro, mais a empresa que opera o aterro ganha? Exatamente. É um incentivo totalmente perverso. O oposto do que a gente quer, que é reduzir o lixo que vai para aterro. Numa lógica de economia circular, o ideal seria remunerar pela redução, pela reciclagem, não pelo enterramento. Faz todo sentido. E ainda tem a questão dos preços dos recicláveis, né? Que sobem e descem muito. Sim, a alta volatilidade. O preço do papelão, do plástico, do alumínio varia muito com o dólar, com a demanda da China, com a economia global. Isso gera uma insegurança enorme para quem vive disso, principalmente para as cooperativas de catadores e para as pequenas empresas recicladoras. Fica difícil planejar, investir. Entendi. Então, infraestrutura precária, economia e impostos jogando contra. Qual a terceira área de desafios? As lacunas regulatórias e de fiscalização. A gente tem a Lei-Mãe, a PNRS e agora o Pelanares, mas a implementação na prática, no chão de fábrica, digamos assim, é lenta, desigual pelo país. E a fiscalização, essa é apontada como muito fraca em várias frentes. Por exemplo, Por exemplo, as empresas, os comércios, grandes geradores de resíduos. Eles deveriam ter e cumprir seus próprios planos de gerenciamento de resíduos sólidos, os PGRS. Mas as fontes indicam que muitas não têm, ou têm só no papel, e a fiscalização municipal sobre isso é baixa. e sobre os lixões? A lei manda acabar, mas eles continuam lá. Cadê a fiscalização? Pois é. A fiscalização sobre os municípios para que eles cumpram as metas, como a erradicação dos lixões, também é considerada insuficiente em muitos lugares. Falta estrutura nos órgãos ambientais, falta vontade política às vezes. E na logística reversa? Aquela obrigação das empresas cuidarem das embalagens depois que a gente usa. Aí também existem brechas na regulamentação, segundo as fontes. Algumas regras permitem que as empresas compensem suas metas reciclando qualquer material, geralmente os mais fáceis e baratos, como latinha de alumínio ou papelão, que já têm um mercado mais estabelecido. Mesmo que a embalagem que elas colocaram no mercado seja outra, mais difícil de reciclar. Exatamente.
Em vez de se responsabilizarem por recolher e dar um destino correto para aquele plástico complicado ou aquela embalagem multicamadas que elas mesmas criaram, elas podem comprar créditos de reciclagem de outro material. Isso acaba enfraquecendo o princípio da responsabilidade do produtor sobre o seu próprio resíduo. Entendi. Uma brecha que desvia o foco dos materiais mais problemáticos. E a quarta área de desafios? A quarta são as questões comportamentais e culturais. Aqui entra a participação das pessoas, dos cidadãos, que a gente sabe que ainda é baixa na separação do lixo. E por quê? Falta de vontade? Não só, as fontes apontam vários motivos. Primeiro, a falta de informação clara. O que pode, o que não pode reciclar, para onde vai. Depois, falta uma consciência maior sobre o impacto que o nosso lixo causa, tanto individual quanto coletivo. E claro, como já falamos 1000 vezes, falta infraestrutura acessível. Se não tem coleta seletiva na minha rua, fica difícil eu separar. É verdade, mas tem outras questões culturais também, né? Sim, tem o fenômeno Not in My Backyard, o NBY. Ninguém quer um aterro sanitário ou mesmo um centro de triagem de lixo perto de casa, mesmo sabendo que eles são necessários. Isso dificulta para a prefeitura encontrar locais adequados. E, por fim, às vezes falta prioridade política para o tema. Outras questões parecem mais urgentes para os prefeitos e o lixo acaba ficando para depois. Nossa, é um nó bem apertado mesmo, uma coisa puxando a outra. Exatamente. É fascinante e preocupante ver como esses 4 desafios se retroalimentam. A falta de infraestrutura desestimula o cidadão a separar, a tributação errada e os contratos ruins desestimulam a prefeitura e as empresas a investirem em reciclagem e compostagem. A fiscalização fraca permite que as brechas da lei sejam usadas. E a baixa participação popular reforça a ideia de que não vale a pena investir nisso. É um ciclo vicioso que a gente precisa quebrar. E dentro desse ciclo ainda tem o problema dos materiais que simplesmente não reciclam direito, né? Sim, esse é outro ponto crítico. Tem muito material no mercado que, na prática, tem reciclabilidade muito baixa ou quase nula nas condições atuais do Brasil. Plásticos muito finos, misturados, como o tal do BOPP. Aquele das embalagens de salgadinho, brilhante, barulhento. Esse mesmo. O rótulos de garrafa que não soltam fácil. Tecnicamente, até pode existir alguma tecnologia para reciclar, mas o custo, a logística, a falta de escala tornam inviável aqui. E tem os polêmicos plásticos oxibiodegradáveis. Ah, aqueles que dizem que somem no ambiente? Pois é, se vendem como ecológicos, mas na verdade eles só se quebram em pedacinhos minúsculos, os microplásticos, que são até piores porque se espalham mais fácil e contaminam tudo. Falta uma regulação mais firme aí, sabe? Para proibir ou obrigar a indústria a redesenhar essas embalagens, a pensar no fim da vida delas desde o começo, ou a se responsabilizar de verdade por elas. Ufa! Um cenário bem complexo. Mas vamos falar de soluções agora. E dos atores que podem fazer a diferença. Acho que a gente tem que começar pelos catadores, né? Sem dúvida. Eles são peça central nessa história. As estimativas variam um pouco, mas os estudos citados pela FDC falam em 300, 400 mil pessoas trabalhando com coleta e triagem de recicláveis no Brasil. É muita gente. Muita gente. E são eles, na prática, a espinha dorsal de grande parte da reciclagem que a gente tem hoje. O exemplo do alumínio é clássico. Quase 100% reciclado, né? Exato, um índice de país de primeiro mundo. E isso é muito graças ao trabalho incansável dos catadores, que coletam latinha por latinha. Mas aí vem o paradoxo. Apesar desse papel ambiental e econômico fundamental, eles vivem numa situação de extrema vulnerabilidade. Os estudos traçam um perfil muito claro, infelizmente. A maioria são homens, perto de 70%, a maioria negros ou pardos, quase 70% também. A escolaridade é baixíssima, a maioria não terminou nem o ensino fundamental. E a renda? A renda é mínima, 2/3 ganham, no máximo, um salário mínimo por mês, trabalhando na informalidade, né? Até 87% segundo um estudo, muitas vezes em condições terríveis, sem equipamento de proteção. Uma pesquisa da plataforma Katak mostrou que 30% nem usam luvas, botas, nada. É um trabalho pesado, insalubre e perigoso. E o mais triste que essa mesma pesquisa da Katak apontou, 85% deles disseram que sentem que o trabalho deles não é reconhecido pela sociedade, que são invisíveis. É uma contradição que dói, né?
Quem mais contribui para a reciclagem na prática é quem menos tem reconhecimento e condições dignas. E as soluções que as fontes apontam, elas passam invariavelmente por mudar isso, por reconhecer o valor desse trabalho e integrar de verdade os catadores e as suas cooperativas no sistema oficial de gestão de resíduos. Mas como fazer isso? Não é só dar uma cesta básica, né? De jeito nenhum. Vai muito além do assistencialismo. Significa, por exemplo, as prefeituras estabelecerem parcerias sérias, contratos formais com as cooperativas, remunerando elas pelo serviço ambiental que elas prestam. É o chamado pagamento por serviços ambientais, o PSA. Ah, pagar pela coleta, pela triagem, pela quantidade de material que elas desviam do aterro? Exatamente. A FDC recomenda isso fortemente. Já tem algumas experiências no Brasil, como em São Paulo, que mostram que funciona. Tratar a cooperativa como uma prestadora de serviço essencial e não como coitadinha. E além do pagamento? Investir na infraestrutura delas, galpões adequados para triagem, com cobertura, piso, iluminação, equipamentos como prensas para enfardar o material, esteiras para facilitar a separação, balanças precisas, até caminhões próprios, melhorar as condições de trabalho, fornecer EPIs de qualidade, ter banheiros, refeitório, água potável. E capacitação? Fundamental. Oferecer treinamento em gestão administrativa, financeira, segurança do trabalho, para que as cooperativas se profissionalizem, consigam administrar melhor o negócio delas. E a formalização, claro, é chave. Para que elas possam emitir nota fiscal, ter CNPJ. Isso. E assim poder acessar outros recursos, como os tais créditos de logística reversa, que são valores que as empresas pagam para comprovar que cumpriram as metas de reciclagem delas. As cooperativas formalizadas podem receber esses créditos e também ter mais força para negociar os preços dos materiais com as grandes indústrias recicladoras, sem depender tanto dos atravessadores, que muitas vezes pagam muito pouco. Talvez até pensar em políticas para dar uma estabilidade maior nesses preços, né? Você mencionou a Coreia do Sul. Seria uma discussão importante. Algum mecanismo para reduzir essa volatilidade que tanto prejudica os catadores. Ok, então fortalecer e integrar os catadores é um caminho crucial. E as prefeituras? Elas são outro ator central, né? São as responsáveis legais pelo lixo todo. Exatamente. Coleta, transporte, tratamento destino final, tudo isso é responsabilidade municipal, além de elaborar os planos de gestão de resíduos. Mas a gente viu que a realidade é que muitas prefeituras falham feio nisso. Quase 40% ainda usando lixão ou aterro controlado, coleta seletiva mínima, metade sem plano de gestão e aquele dado chocante, só 6,5% das prefeituras com contato formal com as cooperativas de catadores. Os desafios para os municípios são enormes, não dá para negar. Falta dinheiro, falta gente qualificada, especialmente nas cidades menores. Mas as fontes também mostram que existem caminhos. Uma solução que já funciona bem em alguns lugares é formar consórcios intermunicipais. Várias cidades se juntam. Isso. Cidades vizinhas, geralmente menores, se unem para construir e operar juntas um aterro sanitário regional. Às vezes também um centro de triagem maior, mais eficiente. Tem bons exemplos disso em Minas Gerais, Santa Catarina. Isso ajuda a dividir os custos, ganhar escala, ter acesso a tecnologias melhores. Parece uma boa ideia para viabilizar, né? E como financiar tudo isso? A conta do lixo é cara. É cara. E aqui entra um ponto fundamental: a sustentabilidade financeira do sistema. O Marco Legal do Saneamento de 2020 trouxe de volta a obrigatoriedade de os municípios instituírem uma forma de cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos, seja uma taxa ou uma tarifa. Aquela taxa do lixo que vem no carnê do IPTU, por exemplo? Pode ser. 20 capitais já implementaram alguma forma de cobrança, e isso é essencial para custear os serviços: coleta, transporte, aterro, coleta seletiva. Tudo isso custa dinheiro. O ideal, que os especialistas apontam, é que essa cobrança seja justa, talvez proporcional à quantidade de lixo que cada casa ou comércio gera. Ah, tipo, quem gera mais, paga mais. Para incentivar a reduzir e separar. Exatamente. É o princípio do poluidor-pagador aplicado ao lixo. E claro, as prefeituras precisam, como falamos, fortalecer as parcerias com as cooperativas. Seguir exemplos como o de Londrina, no Paraná, ou Porto Alegre, que já têm contratos consolidados, tratando as cooperativas como parceiras essenciais e remunerando adequadamente.
E talvez ter leis municipais específicas para a coleta seletiva, para garantir que a política continue, mesmo que mude o prefeito. E a fiscalização? Precisa apertar, né? Precisa. E muito. Tanto em cima dos grandes geradores privados, para que eles cumpram as obrigações deles, como os PGRs, quanto em cima dos próprios municípios, para que eles cumpram as metas da lei, principalmente o fim dos lixões. O Ministério Público tem um papel importante nisso. No Piauí, por exemplo, o MP chegou a denunciar criminalmente prefeitos que insistiam em manter lixões ativos. Às vezes a pressão judicial é necessária. Entendi. Vamos falar rapidinho dos outros elos. A indústria, quem faz as embalagens, os produtos, o que ela precisa fazer? A indústria tem uma responsabilidade enorme. E as fontes sugerem que não dá para depender só de ações voluntárias, de metas que as próprias empresas definem. É preciso ter regulação mais forte, mais obrigatória por parte do governo. Tipo, Por exemplo, expandir o modelo que já existe para o vidro. O decreto do vidro exige que as novas embalagens tenham um percentual mínimo de vidro reciclado na composição. Poderíamos ter algo similar para plástico, para papel e papelão, exigir conteúdo reciclado. e proibir que não recicla. Exatamente. Proibir ou restringir muito aqueles materiais que a gente sabe que são problemáticos na prática. Isopor em certas bandejas, o tal do BOP, os oxibiodegradáveis. Ou pelo menos criar taxas bem altas para desestimular o uso deles. E o design? Pensar na reciclagem desde o começo. Esse é um ponto-chave. A indústria precisa incorporar o design para a reciclagem. Pensar, vou usar um tipo só de plástico ou misturar vários. Vou usar um rótulo que solta fácil na lavagem ou um que gruda para sempre. Vou usar plástico preto que a máquina de triagem não enxerga ou uma cor clara. E esse design tem que ser feito ouvindo quem está lá na ponta, as cooperativas, os recicladores, para entender o que funciona e o que atrapalha na prática. Faz sentido. E o varejo? Os supermercados, as lojas, que papel eles têm? Eles têm um potencial enorme, mas que ainda é muito pouco explorado, principalmente para ajudar na logística reversa das embalagens que a gente leva para casa. Uma ideia que aparece bastante nas fontes é tornar obrigatório que supermercados, grandes lojas tenham pontos de entrega voluntária, os PEVs. Para a gente poder levar de volta as embalagens vazias, limpas e secas? Isso. Um lugar fácil, acessível, onde o consumidor possa descartar corretamente o reciclável. Seria algo parecido com o que as farmácias já são obrigadas a fazer para recolher remédios vencidos. E tem outros exemplos que poderiam funcionar aqui. Tem vários exemplos internacionais bem interessantes. Os sistemas de depósito e retorno, que funcionam muito bem na Alemanha, na Noruega. Você paga um pouquinho a mais pela garrafa de bebida, por exemplo, e quando devolve a embalagem vazia numa máquina no supermercado, recebe aquele dinheiro de volta. Isso garante taxas de retorno altíssimas, mais de 90%. Nossa, funciona mesmo. Funciona. E aqui no Brasil mesmo tem iniciativas regionais interessantes, como o projeto EcoEls, da Enel, no Ceará, ou o Vale Luz, da Neoenergia, em outros estados. As pessoas levam material reciclável em um ponto de coleta e ganham desconto na conta de luz. É um incentivo direto no bolso. Consumidores, nós, o que depende da gente? Olha, como a gente já disse, a participação das pessoas depende muito de ter infraestrutura. Se não tem coleta na porta, se não tem PEV perto, fica difícil cobrar. Mas, para mudar hábitos de forma mais profunda, talvez a gente precise de mecanismos mais diretos também. Tipo, Aquela ideia da taxa de lixo progressiva, o pague pelo que você gera. Quem separa mais e gera menos rejeito, paga menos, combinado com recompensas para quem separa direitinho. Ou, em casos de descarte totalmente errado em lugar público, talvez até multas. Cidades como Xangai, na China, ou várias na Alemanha, têm sistemas de multa para quem não separa o lixo corretamente. Mas isso sempre tem que vir junto com muita campanha educativa, informação clara nas embalagens. não dá para só punir, tem que educar e facilitar, né? Exato. O ponto central é, não dá para jogar toda a culpa no consumidor se o sistema não dá as condições e os incentivos para ele fazer a coisa certa. É responsabilidade compartilhada, como diz a lei. Cada um tem que fazer sua parte, mas precisa ter os meios para isso. Perfeito. Agora, olhando para o futuro, o relatório da FDC foi bem interessante porque ele traçou 3 cenários possíveis para o Brasil até 2040, dependendo do que a gente fizer ou não fizer. Sim, é um exercício importante de planejamento.
O cenário 1 eles chamaram de melhorias pontuais não coordenadas. É basicamente continuar como estamos, né? Uma ação aqui, outra ali, mas sem integração. Nesse cenário, a reciclagem melhora muito pouco, talvez chegue a 16,8% do lixo total em 2040. As perdas econômicas continuam enormes, uns 15,7 bilhões por ano, e os problemas sociais e ambientais persistem, a gente continua na lanterna. É o cenário inercial, infelizmente o mais provável se nada mudar significativamente. O cenário 2 é colocando questões fundamentais em prática. Aqui já teria mais coordenação. As regulações importantes seriam implementadas, tipo exigir 30% de reciclado nas embalagens. A coleta seletiva chegaria a 40% da população. Mais gente participando, mais de 70% dos consumidores. As cooperativas mais fortes, com contratos, com PSA. Um avanço considerável. Sim, a reciclagem subiria para algo entre 20% e 25% do lixo total. As perdas econômicas cairiam bem para 7,8 a 12,5 bilhões de reais. E olha que interessante. Seriam criados entre 66 mil e 113 mil novos empregos diretos nessa cadeia. Um salto importante, mas ainda não resolveria tudo. Ainda estaríamos longe do potencial total. Exato. E aí vem o cenário 3, transformação sistêmica e liderança global. Esse é o cenário top, o ideal. A palavra-chave aqui é integração. Todo mundo trabalhando junto, governo, indústria, municípios, cooperativas, consumidores. Uma orquestra afinada. Isso. A indústria usando mais de 50% de material reciclado, materiais não recicláveis sendo banidos, o varejo com PEV obrigatório em todo lugar, mais de 90% das pessoas separando o lixo direitinho, as prefeituras oferecendo coleta seletiva para 90% da população, com a taxa do lixo financiando o sistema de forma justa, as cooperativas super profissionalizadas, bem remuneradas, até o lixo orgânico começando a ser tratado de verdade, uns 20% desviados dos aterros para compostagem ou biodigestão. Um cenário realmente transformador. E o resultado? A reciclagem chegaria a 30%, 33% do lixo total. Ou seja, a gente aproveitaria quase todo o potencial da fração seca. As perdas econômicas cairiam drasticamente para 3,1 a 7,8 bilhões e a geração de empregos, entre 197 mil e 244 mil novos empregos, diretos. O Brasil poderia virar referência mundial no assunto. O que esses cenários deixam muito, muito claro é que para chegar nesse cenário 3, não adianta ação isolada, não adianta voluntarismo, precisa de uma mudança profunda e principalmente coordenada. Tem que ser um esforço conjunto, orquestrado. Cada um fazendo a sua parte, mas de forma integrada. Exatamente. O governo federal precisa criar as regras do jogo claras, fiscalizar para valer e acertar os incentivos econômicos, como essa questão da tributação. A indústria tem que inovar no design, pensar no ciclo de vida completo e assumir a responsabilidade. Os municípios têm que investir em infraestrutura, em gestão eficiente e abraçar as cooperativas como parceiras. As cooperativas precisam de apoio para se profissionalizar e ter trabalho digno. E nós, consumidores, precisamos da informação, da infraestrutura e dos estímulos para participar ativamente. E os benefícios, como vimos, são gigantescos. Enormes. E vão muito além do meio ambiente. É dinheiro recuperado para a economia, são novos mercados, novas tecnologias que podem surgir. E são centenas de milhares de empregos formais, dignos, especialmente para quem hoje carrega o peso da reciclagem nas costas e em condições inaceitáveis, que são os catadores. É uma agenda de desenvolvimento sustentável completa, ambiental, econômica e social. Perfeito. Bom, chegamos ao fim dessa nossa análise aprofundada. Vimos a escala gigantesca do desafio do lixo no Brasil, né? 81 milhões de toneladas por ano. Vimos o potencial enorme de reciclagem que ainda é desperdiçado, com talvez mais de 60% do lixo seco reciclável indo para o buraco, literalmente. E a gente navegou por essa rede complexa de obstáculos e de atores envolvidos. Falta infraestrutura,
infraestrutura, os incentivos econômicos às vezes jogam contra, as leis demoram para pegar, os hábitos precisam mudar. Ficou muito claro que para avançar não basta boa intenção. Precisa de ação coordenada, de investimento sério e de cada um assumir sua responsabilidade nessa cadeia toda, desde quem desenha a embalagem até quem consome e descarta. E para a gente pensar um pouco mais, fica aqui uma provocação final que vem direto dessas fontes que a gente discutiu. Considerando esse potencial econômico imenso que hoje está literalmente enterrado no lixo brasileiro, a gente falou em pelo menos 14 bilhões de reais por ano que poderiam voltar para a economia, segundo a FDC, e considerando o papel absolutamente central que centenas de milhares de catadores já exercem hoje, mesmo marginalizados, mesmo invisíveis para muitos, que tipo de mudanças sistêmicas de verdade a gente precisa fazer? Mudanças que vão além de só colocar metas mais altas no papel. Mudanças para garantir que essa transição para uma economia mais circular seja não apenas boa para o planeta, mas que seja também profundamente justa do ponto de vista social. E que seja transformadora economicamente para todo mundo que está envolvido, mas principalmente para aqueles que hoje são a base de tudo isso e trabalham em condições tão precárias.